Dando sequência à nossa aula, vamos falar agora sobre riscos físicos. Em termos de risco físico, em um ambiente de trabalho, ele pode ser dividido em até 5 categorias. Nós temos os riscos de ruídos, vibrações, pressões anormais, radiações e calor. Nessa etapa da nossa aula, devido à sua grande importância, tá? Um dos maiores problemas de riscos físicos são os ruídos. Tá? Nós vamos ficar trabalhando separadamente essa etapa devido à sua grandiosidade de tema a ser abordado, tá bom? E com relação à sua importância. Aí nas aulas seguintes a gente vai abordar os demais riscos. Bom, a primeira coisa a falar aí sobre os ruídos, tá bom? Então vamos definir o que o ruído é. Ele é um fenômeno físico vibratório que apresenta características indefinidas de variação de pressão em função da frequência, tá? Então como que isso funciona? Como que a gente escuta o barulho? Quando a gente fala ao ar, a gente movimenta o ar. Esse ar vai carregando até a hora que ele bate nos nossos ouvidos e produz as sensações sonoras. Tá? Então, nós temos pelos dentro do ouvido que faz com que a gente acabe escutando, de acordo com a frequência que é recebido por esses pelos, a gente acaba tendo o estímulo para poder escutar o som que foi emitido. Tá? Então, é assim que funciona a emissão e a recepção de um ruído em si, ou de qualquer coisa que a gente vai escutar. O ruído também é definido como uma energia sonora em forma de pressão que produz sensações no corpo humano. Tá? Então, por exemplo, se você escuta uma música clássica, por exemplo, geralmente música clássica é um pouco mais tranquila. Né? Se você escuta uma música mais agitada, por exemplo, você fica numa situação em que você fica com o corpo mais agitado, altera inclusive até batimento cardíaco. Se você está num local onde você escuta uma explosão, por exemplo, o que vai acontecer? Você já vai ficar em estado de alerta. Então, os ruídos que nós escutamos, ele também provoca sensações no corpo humano. Bom, que tipo de ruído que a gente pode estar sujeito em um ambiente de trabalho? Nós temos ruídos dados como contínuos ou intermitentes, e nós temos os ruídos de impacto. Vamos ver cada um deles. Ruído contínuo ou intermitente. São ruídos de baixa, média ou alta intensidade, atuante por um longo tempo. Tá bom? Então é aquele ruído que fica o tempo todo, né? Ou ele fica um bom tempo até ele ser cessado e voltar a ocorrer novamente. Tá? Então, por exemplo, se você está imprimindo alguma coisa na sua casa, por exemplo. Então começa aquele barulho da impressora, até a impressora terminar de imprimir, aquele ruído fica no seu ouvido. Terminou aquele procedimento, não tem mais o ruído no ambiente. Agora, se você está num galpão industrial, e nesse galpão industrial você tem máquinas que estão trabalhando o tempo todo, esse ruído ele é contínuo, né? O primeiro era intermitente, porque tem um período de tempo longo, ou mais de pelo menos um segundo em si, tá? E o contínuo não, ele vai sempre ocorrer, se você ficar naquele ambiente, aquele ruído vai ficar permanente o tempo todo, tá bom? Então, se a gente pegar numa escala de um gráfico, e a gente vê um ruído contínuo, ele é uma linha praticamente linear ao longo de todo o tempo. Se a gente pegar um ruído intermitente, o ambiente está em um determinado nível de ruído, ele sobe por um momento, depois volta a ficar aquele ruído anterior, zero, ou pelo menos o que estava antes dessa intermitência ser iniciada. Numa situação dessa, nós temos que determinar o tempo de tolerância. Tá? Teve uma época, inclusive, que eu trabalhava na IBM, e eles têm uma seção longe dos funcionários, onde fica só para impressão, para evitar o problema, porque como eles imprimem muito documento, nesse caso eles
deixava as máquinas um pouco longe dos funcionários para não ter problema ergonômico. Eles estavam, inclusive, querendo contratar, na época, uma pessoa com problema de audição, tá? Que fosse realmente, vamos dizer, surdo, para poder atuar buscando documentos, para evitar que o funcionário fosse até lá. Era uma das ideias que teve. Se foi para frente, aí eu já não sei, né? Mas, pelo menos, a pessoa que está lá sempre pegando, ela não tem, pelo menos, já que ela tem o problema de surdez, não vai ter o limite de tolerância que uma pessoa que escuta ou que tem um nível de audição poderia vir a ter. Então, você tem que ter esse limite de tolerância. O ruído ele é sempre medido em decibéis e o limite dele é de 115. Passou de 115, você não pode mais estar exposto a esse ambiente. Bom, situações aí que a gente pode ter de trabalho, né? Por exemplo, um trabalhador que está trabalhando com uma britadeira, que é um ruído forte, ou aquele ruído um pouco mais leve, como é um trabalhador pregando alguma coisa numa parede ou numa madeira, mas toda vez que ele vai batendo no prego, vai sempre emitindo aquele ruído. Tá? Numa situação dessa, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que se proteger com protetores auriculares adequados. Tá? Senão, o que vai acontecer? Ao longo do tempo, essa pessoa vai começar a ter problemas de audição. E isso tem que ser bem medido através dos decibelímetros. Ruídos de impacto. O que é o ruído de impacto? É um ruído de alta intensidade e curta duração. Tá? Então, se você pegar numa escala de tempo, ele vai caminhando e do nada ele dá um salto e depois volta ao ponto em que ele estava originalmente. Tá? Só que esse salto ele é muito elevado, é um pico muito alto. Tá? E que isso daí produz uma certa emoção dentro do trabalhador, seja uma irritabilidade ou ficar, por exemplo, num estado de alerta. Limite de tolerância em que uma pessoa em ruído de impacto pode ficar de 130 decibéis e os riscos deles são graves e iminentes. Né? A pessoa que fica perto de um ambiente de ruído de impacto, ela pode, dependendo do caso, ficar surda de um momento para o outro. Tá bom? Então, o que eu tenho aqui alguns exemplos? Um prédio sendo implodido, ou então quem trabalha muito em área de metal mecânica. Aqui, no caso, é uma conformação de uma espada, né? Que a pessoa acaba esquentando o material metálico e ela, com o machado, vai sempre dando marteladas, né? Marretadas para conformar aquele material. Então, toda vez que ele dá essa pancada, o nível de ruído é muito alto, né? Que o trabalhador possa receber. Nesse caso aqui, nós temos até uma figurinha que mostra um trabalhador protegido e um que não está protegido contra ruído de impacto. Veja que quando ele recebe o barulho, ele vai ficar em estado mais alerta do que esse daqui. Por quê? Porque a própria proteção auricular atenuou o impacto sonoro que é dado no ouvido dessa pessoa. Bom, algumas definições importantes, que não é válida só para o ruído, mas também é válido para todos os outros tipos de riscos, seja físico, químico e assim por diante. Primeira coisa que a gente tem que entender, dose. O que é dose? Tá? Dose é que quando a gente vai tomar um remédio, é aquela quantidade de remédio que a gente toma naquele momento. Né? Então, nesse caso, em termos de ergonomia, a dose é a porcentagem sobre o valor máximo que o trabalhador pode ficar exposto a ruídos. Tá? Então, por exemplo, ele está lá a 60% da dosagem, ou seja, então ele está abaixo, ele pode trabalhar normalmente ali naquele ambiente, porque o que ele está recebendo de ruído não é tão elevado que tenha que retirar ele do ambiente. Agora, você está numa situação que ele recebe, por exemplo, 120% da dose de ruído que ele poderia receber, então ele tem que ser retirado desse ambiente. Tá? Então, nesse caso aí, ele pode ser medido em qualquer período em que a gente possa estar trabalhando. Possa ser mensal, possa ser semanal, pode ser diário, tanto faz. De certa forma, a gente sempre trabalha com a dose que é diária. Tá? Ou seja, agora estou definindo esse período.
Dose diária é a dose que a pessoa pode receber referente a uma jornada de trabalho. Então, se ele passou de 100%, por exemplo, vamos botar em números práticos, aquele ambiente, e se ele ficar 8 horas trabalhando em cima daquilo, ele vai receber 200% da dose de ruídos que ele poderia receber em uma jornada de trabalho. Então, ele não pode ficar 8 horas trabalhando ali, ele só pode ficar 4 horas. Tá? Para poder atingir esse 100%, tem que ser metade do tempo. Incremento de duplicação de dose. Tá? Duplicação da dose de exposição ou redução para metade do tempo do máximo permitido. Né? Então, nesse caso aí, ou você leva a pessoa a uma dose maior do que ela possa ficar, tá bom? Ou então, o que eu estou fazendo? Eu diminuo essa carga de horário de trabalho no ambiente, que é praticamente o que todas as empresas tomam de decisão. Limite de exposição é o tempo máximo de exposição ao ruído sem que traga algum tipo de dano à saúde do trabalhador, tá bom? Então, nesse caso aqui, quando você estabelece um limite de tempo em cima daquele ruído. Nível equivalente é o nível baseado na equivalência sonora. Tá? Isso aí é uma equação que a gente não vai abordar muito aqui no nosso curso, porque é um curso básico, tá? Quem quiser se especializar vai ver isso aí de uma maneira mais profunda, tá? Mas o que acontece? No ambiente de trabalho, você não tem só aquele tempo que o ruído vai ficar aquele momento. Ele vai subir, vai descer, ele vai sempre ser algo que vai variando ao longo do tempo. Tá? Então, como que eu posso pegar e colocar vou adotar só um valor máximo para poder fazer isso? Não é assim que funciona. Então, eu vou pegar esse conjunto de gráfico, que essa vai ser a energia sonora que a pessoa acaba recebendo por aquele determinado tempo, e calcular um valor que seja equivalente num ponto, se ele fosse a mesma coisa que um elemento contínuo. Tá? Aí a norma em si tem uma equação que utiliza baseada em logaritmo, tá? Para poder fazer esse cálculo. E o nível de exposição é o nível médio representativo de exposição ocupacional diária. Tá? Então, é o tanto que a pessoa vai ficar exposta àquele agente. Bom, quais são os efeitos ocupacionais que nós temos quando a gente tem problemas relacionados a ruídos? Nós temos problemas auditivos, tá? Que aí pode ser uma surdez temporária ou pode ser uma surdez irreversível, tá? Surdez temporária é aquela que quando você vai, por exemplo, em uma festa, e você fica perto muito da caixa de som, quando você chega em casa fica aquele zunindo no ouvido, tá? Essa é uma surdez, você tem uma perda temporária do seu nível de escuta. Agora, pode ter situação em que, como você acaba sendo danificado, você perde esse nível e ele não volta mais. É a chamada surdez irreversível. Não tem mais como recuperar. Ele perdeu aquilo, pronto, acabou. Não vai ser o tempo que vai voltar com que ele volte a escutar, nem que for um pouco melhor. Ele não volta. Os próximos são os problemas não auditivos. Tá? O que nós temos aí? Os efeitos fisiológicos. Tá? Uma pessoa pode ter uma dor de cabeça, pode ter uma tontura, ou os psíquicos, né? Que aí pode ser irritabilidade e assim por diante. Como que a gente investiga um problema de ruído no ambiente? Nós temos um instrumento que chama decibelímetro e nós temos também o dosímetro, tá? Então, geralmente, quem trabalha com essa área vai trabalhar muito com o decibelímetro, tá? Para poder fazer os cálculos e saber o quanto que a pessoa pode receber. No caso, se você quer saber o quanto esse trabalhador já está exposto, você pode utilizar o dosímetro, que ele vai ficar com esse instrumento colado junto ao corpo, vai realizar suas atividades de trabalho e no final do dia vai mostrar o quanto que ele recebeu daquele agente de ruído em cima do trabalhador. E aí você vai colocar numa escala, né? Essa escala vai de 0 até 140 decibéis, com cada níveis que vão entre os níveis que você tem, que vão determinando qual é o seu limite máximo de exposição a esse agente. Bom, vamos pegar aí uma situação de medição, tá? Agora o que a gente está fazendo?
eu não quero agora medir. Quando eu vou entrar no ambiente para fazer uma medição de um ruído, eu vou lá com o meu decibelímetro, meço o equipamento e dali eu faço os meus cálculos para saber o limite de exposição. Mas há situações em que não permite com que eu fique com um equipamento ligado. Outra coisa que a gente tem que ver também é se o ambiente está ligado com vários equipamentos. Tá? Você não vai chegar no ambiente e só tem uma máquina funcionando. Então, quais são as situações de medição que você possa ter que encarar caso trabalhe nessa área? Tá? Bom, primeira situação aqui, vamos pegar um caso em que os níveis de intensidade sonora de um conjunto de equipamentos atuam concomitantemente. Tá? Para deixar um caso bem fácil da gente entender, vamos lá para a Lagoa do Sino. Então, lá na Lagoa do Sino, o que a gente tem? A gente tem um silo secador. Tá? O silo secador está completo com uma gama de equipamentos, tá? Motores, bombas e assim por diante, que faz com que os grãos sejam armazenados na fazenda. Então, aí tem um esquema desse daí. Então, nesse caso aqui, nós temos trocadores de calor, que faz o aquecimento do grão. Nós temos o silo secador, tem o barulho dos equipamentos do granduto, que é o que vai levar os grãos do silo secador para o silo armazenador, tá bom? Tem os ventiladores e assim por diante. Você tem uma gama de equipamentos que pode estar atuando tudo ao mesmo tempo. Ou um momento atua um e outro momento atuam outros equipamentos. Por exemplo, o granduto não vai ficar ligado o tempo todo, mas o silo secador pode ser que a maioria do tempo ele fique realmente ligado. E assim por diante. Como que eu vou medir o nível de intensidade sonora que um trabalhador tem com todos esses equipamentos ligados ao mesmo tempo? Nesse caso, a gente vai partir para a técnica da soma dos níveis sonoros. Como que isso funciona? Bom, nesse caso aqui, vamos dizer que eu tenho dois equipamentos funcionando. Tá? Um é um trocador de calor, de 70 decibéis, e o silo ventilador, que eu medi lá, são 65 decibéis. Aí você fica pensando, né? Será que, para saber o quanto que o trabalhador vai receber, caso esses dois silos estejam atuando ao mesmo tempo, é a soma dos dois? É 135 decibéis? Não, não é. Primeiro porque a escala de decibéis ela é logarítmica, tá bom? E o que acontece? Quando você tem dois equipamentos atuando ao mesmo tempo, ele não é a soma dessas pressões sonoras, tá? Geralmente, o que tem maior nível de ruído vai engolir o som daquele que tem o menor nível de ruído. Porém, quanto mais próximo eles estiverem, ele vai ter um certo acréscimo desse nível de ruído em relação ao maior. Só que muito pequeno. Geralmente não é tão grande assim não, tá bom? Geralmente ficando pouco acima do elemento de maior pressão sonora. Por quê? Porque a gente tem uma escala logarítmica por trás. Bom, como que funciona esse cálculo? Então, para saber qual que é o nível de pressão sonora quando você tem vários equipamentos atuantes, vamos pegar nesse caso aqui, eu estou pegando só dois, tá bom? Você vai pegar o nível de pressão de maior ruído, no caso aqui nós temos o trocador de calor, e vai pegar um equivalente de pressão sonora. E como que a gente calcula isso? A gente calcula utilizando essa tabela. Essa pressão sonora aqui, ó, você tem que pegar a diferença entre os níveis entre esses dois equipamentos e vai obter uma parcela somado ao maior nível. Tá? Então, vamos botar aqui, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui. Ó, você tem 70 decibéis, aqui é 65. Qual que é a diferença entre eles? É 5 decibéis. Então, se eu vim aqui em 5 decibéis, eu tenho 1,2 de incremento no meu nível de ruído do ambiente. Tá? Então, aí, ó, 5 decibéis, ele vai somar 1,2 decibéis nessa parcela. Então, meu nível de ruído no ambiente é de 71,2 decibéis. É dessa forma que nós calculamos. Agora, vamos pegar uma outra situação. Um local onde nós temos vários equipamentos que estejam emitindo ruído. Tá?
Nesse caso, a gente vai realmente, se tiver 4, 5, 6 equipamentos, a gente sempre vai trabalhar de 2 em 2, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, uma estação de tratamento de esgoto. Vamos já ir aí para engenharia ambiental. Então, nós temos bombas em cada tanque que estiver trabalhando, seja de decantação, floculação, bombas que vai puxar o efluente para dentro da estação, bombas que vão succionar para fora. Tá? Isso aqui é um sistema automatizado de tratamento de efluente. Então, você vê que tem um conjunto de bombas que vão estar trabalhando. Então, você tem um nível de ruído de vários equipamentos. E como que eu vou definir isso dentro desse ambiente para saber o quanto que o trabalhador está recebendo? Então, vamos pegar aí um exemplo. Tá? Uma estação de tratamento de esgoto conta com 4 bombas e uma casa de máquinas que emitem ruídos de da bomba 1, 41 decibéis, bomba 2, 43 decibéis, bomba 3, 34 decibéis, e bomba 3, desculpa, 34 decibéis, e bomba 4, 58 decibéis. Determina a intensidade sonora ao qual o trabalhador está sendo exposto. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é separar entre os dois mais próximos, os dois equipamentos de nível de ruído mais próximo. Então, aí o que eu vou ter? Eu vou ter as bombas 2 e 4, uma com 58 e outra com 43 decibéis. Tá? Eu vou ter o que? Uma variação de quê? De 15 decibéis. E no outro grupo, eu vou pegar as bombas de 41 e 34 decibéis. A diferença entre eles é de 7 decibéis. Ok? Bom, aí eu vou lá na minha tabela e eu vou determinar qual que é a parcela a ser somada. Nesse caso aqui, desses primeiros dois conjuntos, 7 decibéis, não, desculpa, esse primeiro conjunto aqui, 7 decibéis, eu vou incrementar 0,8 decibéis na pressão sonora do maior, que no caso aqui é o 41. E aqui depois, eu vou ter para 15 decibéis, 0,2 decibéis. Acima de 15 decibéis, esse valor é zerado. Tá? Por quê? Porque o outro é tão menor que o da pressão do sonora maior, que ele praticamente acaba, em nível de ruído, engolindo o som que o outro acaba emitindo. Então, por isso que o valor dele ali acaba não sendo somado. Dando sequência, então, aí ao exercício. Então, o nível de pressão sonora desses dois equipamentos vai ser a soma da parcela que a gente determinou anteriormente, mais o nível do equipamento maior, que nesse caso aqui é 58 decibéis. Então, 58 mais 0,2, nós vamos ter um nível de pressão sonora de 58,2 decibéis. Pelo outro lado aqui, nós temos que o nível de pressão sonora vai ser a bomba maior, que é 41 decibéis, mais 0,8. E aí vamos ter 41,8. Fazendo a diferença entre esses dois, nós temos aí, então, que para calcular o geral, tá? Eu já calculei esses dois aqui com esses dois aqui, ele vai ser de 16,4 decibéis. Bom, se ele passou de 15, essa parcela aqui na tabela vai ser igual a zero, tá bom? Então, o nível de pressão sonora do nosso ambiente é de 58,2 decibéis. Aí vai ter alguém que vai perguntar, mas professor, e se eu tivesse uma quinta bomba nesse ambiente? Eu poderia fazer muito bem, pegar esse nível de pressão sonora aqui do 58,2 e somar, fazer esse mesmo procedimento com a quinta bomba. Tá bom? Então, quando é número ímpar, calcula de 2 em 2, faz o geral, o que sobrar ali de ímpar, você soma e acaba calculando o seu nível de pressão sonora final. A segunda forma de medição, aí que vocês podem ter contato na vida profissional de vocês, é uma situação de um nível de ruído de fonte sonora que você quer medir, quando você tem ruídos de fundo que não podem ser eliminados, mas a fonte sonora pode. Por exemplo, você quer medir quanto que o seu ar-condicionado do seu veículo ele emite de ruído no ambiente, dentro do carro. Mas você não consegue eliminar o barulho do motor,
você não consegue eliminar, inclusive, os barulhos externos ao veículo. Por exemplo, você está numa grande cidade, está no congestionamento, aquele pessoal buzinando, outros motores de veículo do lado, motoqueiro passando e assim por diante. Tá? Então, são ruídos que eu não consigo eliminar, mas eu quero medir o meu ar-condicionado. Eu posso desligar o ar-condicionado e acabar medindo todo o meu sistema com e sem ar-condicionado. E através da técnica de subtração de níveis sonoros, eu consigo medir qual que é a pressão sonora de um equipamento. Como que isso funciona? Vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Determine o nível de pressão sonora produzido pelo granduto de um sistema de secagem de grãos, sendo que os demais equipamentos de secagem não podem ser desligados. Então, vamos voltar lá no nosso caso da Lagoa do Sino, tá? No nosso silo secador. Eu sei que a pressão sonora total do sistema é de 100 decibéis. Só que quando eu desligo o granduto, o meu nível de ruído para aquele ambiente cai para 93. E como que eu vou definir quanto que vale o meu nível de pressão sonora do granduto? Bom, então aí no nosso sistema, nós temos aqui a pressão sonora, como vimos, é 100 decibéis, sem o granduto cai para 93. Então a gente tem que fazer essa diferença entre essas duas situações de análise. Então, nós temos 100 decibéis menos 93, são 7 decibéis. Aí eu vou nessa curva logarítmica aí, tá? E eu vou pegar essa diferença de 7 decibéis e plotar batendo nessa curva aqui e rebatendo no eixo Y, tá? Que é essa diferença de leitura, que dá de 1 decibéis. Então, agora, para saber quanto que vale o do granduto, eu vou pegar a pressão sonora total do sistema, que é de 100 decibéis, menos a parcela de contribuição do granduto, que seria de apenas 1 decibéis. Então, o meu sistema final, só o granduto, ele vai emitir 99 decibéis. Ok? Bom, pessoal, então essa é a primeira parte da nossa aula. E a gente volta na parte 3, falando mais sobre os outros tipos de riscos físicos. Um abraço e até lá!